Mateus 16, 13. Diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Senhor, em nome de Jesus, aplica a tua palavra aos nossos corações nessa noite, para a glória do teu nome. Amém. Toda chave, ela é importante. Quem aqui já teve a experiência de perder uma chave na vida? Você ou fica trancado por dentro ou fica trancado por fora, né? Ou o carro não abre, é um transtorno. Por que isso acontece? Porque a chave, ela é importante. A chave, ela tem exatamente essa função de abrir ou de fechar. A chave, ela é importante porque ela nos dá acesso a lugares, ela nos dá acesso a conhecimentos, ela nos dá acesso a objetos. Vocês viram aqui há pouco o testemunho da irmã que já recebeu a chave da loja e já está podendo trabalhar. Então, a chave, ela é importante. Existem chaves principais e chaves secundárias. Por exemplo, na sua casa tem aquela chave principal por meio da qual você acessa a casa. E existem chaves secundárias, que são aquelas chaves das portas, por exemplo, dos quartos, que geralmente você nem tranca ou às vezes até tira. Por quê? Porque não há necessidade de você estar usando aquela chave. Mas a chave da casa, aquela principal que dá acesso ao seu imóvel, essa sim é importante e você cuida e você zela por ela. Assim também, no reino de Deus, existem chaves que são essenciais e chaves que são secundárias. E a principal chave que Jesus está falando aqui nesse texto é a chave da salvação. Quando ele fala para Pedro que ele vai dar as chaves do reino dos céus, você diz: pastor, o que é a chave do reino do céu? A chave do reino do céu nada mais é do que o Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus. Por quê? Porque é por meio da mensagem do Evangelho que nós adentramos ao reino de Deus. Nós não temos como ser salvos, nós não temos como entrar no reino de Deus se nós não entrarmos pela chave mestra, que é a pessoa de Jesus. E Pedro teve essa revelação aqui, porque no versículo 16, Jesus perguntou para eles assim: o que é que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? E Pedro disse: olha, alguns estão dizendo que tu és Elias, outros que tu és Jonas, outros que és um profeta. Ou seja, Jesus estava sendo comparado a pessoas de grande quilate, mas nenhuma dessas respostas traduzia a sua essência, traduzia a sua identidade, quem ele era. Por mais que ele fosse comparado a Elias ou a algum profeta do Antigo Testamento, nenhum deles tinha o quilate daquilo que Jesus veio fazer, que foi salvar o mundo. E Pedro, então, no versículo 16, ele fala que Jesus é o Cristo, e Jesus, então, no versículo 16 diz: não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai. Então, a chave mestra do reino de Deus, para mim e para você, qual é? A chave mestra é a salvação, é o Evangelho, é a mensagem da cruz, é a revelação que nós temos acerca da pessoa de Jesus.
Porque se nós não tivermos esse entendimento, se nós não tivermos essa chave na nossa vida, não importa se nós tenhamos outras chaves, porque nenhuma delas vai nos sustentar para toda a eternidade. Amém. Você entende isso? Amém. Por exemplo, se você obtém uma grande bênção e tem, por exemplo, uma chave de prosperidade, ou uma chave de sucesso, ou uma chave de saúde, essas são bênçãos temporais que elas nos acompanham enquanto estamos aqui, mas que elas não têm efeito para a eternidade. Você pode morrer um Iron Man e ir para o inferno, entende? Você pode morrer saudável, longevo, farto de dias e não experimentar, não conhecer a maior chave, que é a chave do Evangelho. Amém? Amém. Vocês estão entendendo isso? Pastor, eu não vim aqui falar sobre isso, eu vim aqui buscar uma chave de uma bênção. Deixa eu lhe dizer, você precisa primeiro entender o alicerce. Porque se você não entender o alicerce, você pode ter 1001 bênçãos. Imagine, por exemplo, as pessoas ricas do mundo. As pessoas ricas do mundo, elas têm tudo, né? Dizem que quando uma pessoa tem 30 milhões de dólares, eu fiquei sabendo isso esses dias, quando uma pessoa tem 30 milhões de dólares, ele usufrui de tudo o que a mesma pessoa que tem 1 bilhão de dólares. Por quê? Porque não tem nada que ele não consiga comprar com uma fortuna de 30 milhões de dólares. Então, no mundo nós temos muitas pessoas milionárias, bilionárias, inclusive no Brasil. Mas essa chave não é a chave principal da vida. Por quê? Porque ela pode usufruir de tudo nessa terra e não usufruir da mensagem da salvação, do perdão dos seus pecados. Amém? Amém? Então deixa eu lhe dizer, a chave principal, a chave mestra na sua vida, a qual você deve buscar e pedir: Senhor, dá-nos a chave, é a chave da salvação. Sem ela você não vai muito longe na sua caminhada nesse mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, uma vez que todos nós, pressuponho, que entendemos a mensagem de salvação, uma vez que todos nós que aqui estamos fomos salvos, o Evangelho já foi revelado, nós entendemos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós já temos a chave principal para a nossa vida, que é a chave do reino dos céus. Nós já entramos, nós abrimos a porta, não porque nós buscamos, mas porque o próprio Deus se revelou a nós. Aleluia. E nós fomos alcançados e agora estamos dentro do reino. Amém? Aleluia. Então é mais ou menos assim, nós estamos aqui nesse prédio e aqui vamos supor que seja o reino de Deus aqui nessas 4 paredes. Você que estava lá fora, um momento, hoje, há pouco tempo atrás, você adentrou por aquela porta e hoje você está aqui. Então você passou pela porta principal, a porta da salvação, e hoje você está aqui. Todos nós aqui estamos salvos em Cristo Jesus. Agora, você diz: pastor, e aí? E depois? Deixa eu lhe dizer, a salvação é apenas o pontapé inicial. Você receber a chave da salvação é o pontapé inicial na sua vida. Se a gente pudesse comparar, eu diria que seria mais ou menos assim: uma partida de futebol. Quem aqui já viu uma partida de futebol? O narrador, ele diz assim: apita o juiz, e aí o jogador bate, né, o centro, e aí começa a partida. Ou seja, a partida vai se desenrolar a partir do pontapé inicial. A salvação na minha vida e na sua vida, a chave da salvação é apenas o pontapé inicial. Agora, nós, uma vez que estamos dentro do reino dos céus, nós vamos ter acesso às outras chaves, que são as chaves dos quartos da casa, dos outros cômodos. E é sobre essas chaves que eu queria falar um pouco hoje. Por quê, pastor? Porque para eu crescer na vida cristã, primeiro eu preciso entender isso. Primeiro, você precisa crescer. Diga assim para a pessoa que está do seu lado aí: você precisa crescer. Você precisa crescer. Pastor, tem que crescer na vida cristã? Tem. Oséias no capítulo 6, versículo
3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época e rega a terra. Eu e você precisamos crescer. Não existe coisa pior do que a inanição. Crescer dói? Dói. O meu filho, ele tem 1,92 m. E ele cresceu tanto que a gente olha aqui nas costas dele e tem umas estrias. Por quê? Porque ele cresceu tanto que a pele esgaçou. Então crescer dói, dói. Mas pior é a inanição. Pior é o nanismo. Então, todo o processo de crescimento, ele vai ser às vezes doloroso, mas faz parte da nossa vida. Seria muito ruim que nós estivéssemos aqui, por exemplo, como bebês. Você olha um bebê e o bebê, ele, por exemplo, ele está tomando aquela sopinha lá da Nestlé, aí você pega a sopinha, coloca na boca dele e diz: toma, nenenzinho. Aí ele vem guti. E aí você, e aí se baba todo e faz isso, que coisa linda. E aí você tira a foto e registra para a posteridade. Mas uma pessoa com 21 anos, se você for fazer, toma aqui, neném, e ele ficar se babando, você vai dizer: negócio estranho. Por quê? Porque não está condizente com a idade. Pressupõe que ele deva ter crescido e agora ele próprio consiga se alimentar. Então, eu quero falar hoje sobre algumas chaves para a nossa vida, porque a vida cristã, ela é dinâmica. Eu comparo a vida cristã a andar de bicicleta. Se você está numa bicicleta e você para de pedalar, o que é que acontece? Se você não for daqueles malabaristas de circo que fica lá só no equilíbrio, né, com o esgoto, você cai. Por quê? Porque a bicicleta foi feita para você pedalar. Assim é a vida cristã. A vida cristã existe, Deus nos salva, Deus nos põe no seu reino, e agora nós vamos crescer, porque nós somos meninos espirituais, nós somos crianças, independente da idade, do nível intelectual. Quando nós nos convertemos, nós somos como que crianças, e agora nós precisamos crescer no conhecimento das coisas de Deus. Você pode ser um PhD, você pode ser um mestre, um doutor na sua área de conhecimento, mas com relação às coisas de Deus, quando nós nos convertemos, nós somos bebês e nós precisamos crescer. Amém? Amém. Pastor, existem chaves dentro do reino de Deus por meio das quais nós podemos crescer? Sim. E é sobre essas chaves que eu gostaria de meditar com você nessa noite. E a primeira chave que eu gostaria de que você entendesse, para que você possa crescer, para que você possa amadurecer, para que você possa ir bem na vida e você usufruir de todas as sortes de bênção espiritual que já está reservada para nós, porque deixa eu lhe dizer, irmão, no celeiro de Deus as bênçãos já estão estocadas. Pastor, estão estocadas? Estão sim. A Bíblia Sagrada nos diz, lá em Efésios do capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou. O verbo está no passado, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então deixa eu lhe dizer, as chaves já estão disponíveis no reino de Deus. Não tem na sua casa aquele lugar onde você pendura as chaves? Não tem aquele lugar que a gente pendura várias chaves? Não sei se você tem na sua casa. A gente tentou colocar na nossa, não deu certo, mas tudo bem. Então você, por exemplo, aqui na igreja, com certeza, com tantas portas aqui, o pastor Edivan deve ter já, na gestão dele, já reservado um local onde tem as chaves. Então quando a Jaqueline quer ter acesso a algum cômodo, ela vai lá e pega a chave daquele cômodo. Então no reino de Deus existem chaves para você ter acesso a coisas, a bênçãos, a conhecimento, a intimidade com Deus. E a primeira chave que eu gostaria de deixar para você nessa noite é a chave da santidade. Amém. O que é isso, pastor? Chave da santidade significa o seguinte: você vai tratar seriamente o pecado na sua vida.
Pastor, não vim aqui para ouvir isso não. Mas vai ouvir. Amém? Por quê? Porque, querido, se você não entender essa chave, você vai passar a vida toda buscando chave e não vai encontrar nada. É verdade. Entende? Trate seriamente o pecado. O pecado é uma palavra que é um palavrão nos nossos dias. É uma palavra que ficou restrita ao meio religioso. Você falar de pecado aí fora, você vai ser objeto de chacota, de brincadeira. Tu ainda está nessa. Qual é, rapaz? Te alui, acorda, te orienta. Por quê? Porque o mundo já arranjou alguns sinônimos para pecado. Hoje, por exemplo, a gente não chama mais pecado de pecado. A gente chama de falha, a gente chama de desvio, a gente chama de síndrome, fraqueza, qualquer coisa menos o que realmente ele é. As pessoas hoje já não têm mais convicção de pecados, elas têm complexo de culpa. Entende? Fulano de tal está ali com o complexo de culpa. Ei, meu querido, eu acho que uma das coisas que existia antes na Igreja Católica, baseado lá em Tiago, quando diz que confessai os pecados uns aos outros, era o confissório. Lembra quem aqui já foi católico? E você tinha lá aquele local onde você ia lá confessar os seus pecados ao padre. E o padre então ele ouvia e dava a você então uma tarefa de você rezar alguns Padre Nosso, algumas Ave Marias, para você se penitenciar por conta daquele pecado. E isso era didático. E eu acho que a gente precisa não resgatar a prática, mas a gente precisa resgatar o princípio. Por quê? Porque hoje nós vivemos a vida cristã no automático. E aí, vivendo no automático, essa questão de confessar pecado, de se arrepender, de se consertar, é uma coisa que está meio em demodê, está meio fora de moda, está meio fora de época. E nós precisamos entender que nós cantamos aqui, às vezes, e a gente nem se atenta. A gente diz, só tu és santo. Não foi? Nós cantamos há pouco. A santidade de Deus, irmãos, ela não aceita, ela não coaduna, ela não coabita com o pecado. Então nós precisamos, se nós queremos a chave do Senhor, se nós queremos andar com Deus, usufruir das coisas de Deus, experimentar o melhor de Deus, não é com chavões. As pessoas dizem assim, o melhor ainda está por vir. O melhor já veio, Jesus. Aleluia! O melhor de Deus já veio, Jesus. Então você precisa entender isso para você começar a desenvolver um relacionamento com o Senhor e começar a usufruir. Porque, deixa eu lhe dizer, eu sou pai e muitos aqui são pais e mães. Na sua casa, você tem a geladeira e você tem a despensa. O seu filho, a sua filha, quando ele está com fome, o que é que ele faz? Ele vai lá na geladeira, ele vai lá na despensa e acessa aquilo que está disponível para ele. Ele não vem chegar assim e dizer, meu pai e minha mãe, eis que estou diante de vós nessa manhã, com muita fome, porventura poderia eu pegar aquele danoninho? Não, ele vai lá e pega, porque ele está dentro da casa, ele está usufruindo do ambiente e tudo que você tem está disponível para ele. Assim é o Senhor, as coisas de Deus estão disponíveis para nós. Agora, se você não está na casa, se você não tem liberdade, se você não usufrui, você vai ficar igual ao irmão do filho pródigo. Vocês lembram do irmão do filho pródigo? Ele estava em casa,
mas ele não usufruía das coisas da casa. Passou a vida toda trabalhando feito escravo. E um dia que o seu irmão se arrependeu, fez e aconteceu, voltou, pediu perdão ao pai, e o pai restitui. Ele se chateou, por quê? Porque ele disse: esse meu irmão estava aí, fez acontecer, e agora o Senhor dá tudo para ele. Eu que estava aqui nunca fiz nada, nunca usufruí. Por quê? Porque você não quis. Então você precisa entender o seguinte: as coisas de Deus estão disponíveis para você. Amém. Agora, você precisa usufruir e você precisa ter comunhão com Deus. E para ter comunhão com Deus, o Senhor lhe diz, Isaías 59:1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas são as iniquidades de vocês que fazem separação entre vocês e o seu Deus. Os pecados que vocês cometem os levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Então deixa eu lhe dizer, você quer as chaves na sua vida? Você quer usufruir do melhor de Deus nessa terra? Não é com chavões, irmãos. É com vida com Deus. Você precisa entender isso. A chave principal da sua vida você já tem, que é a salvação. O reino de Deus, a chave do reino você já entrou. Agora, você vai passar a vida toda dentro da casa sem usufruir? Ou você quer usufruir? Eu quero usufruir. Então começa a entender como é que são as regras da casa. Os meus filhos, quando era adolescente, todo adolescente é cheio de vontade, né? É uma fase mais complicada que eu entendo na criação dos filhos. E eu era o dono da casa e eu estabeleci regras. E às vezes eles não gostavam. E eu dizia: vem cá, ó, aqui, quem é o dono da casa aqui? É o senhor. Então, enquanto vocês estiverem aqui, vocês vão seguir as regras da casa. E quem estabelece as regras da casa é o dono da casa. No dia que vocês casarem e tiverem a vida de vocês, lá na casa de vocês, vocês vão estabelecer as regras. Mas enquanto está aqui na casa, tem que seguir as regras da casa. Deixa eu lhe dizer, o reino de Deus está posto. Agora, para você usufruir tudo aquilo que Deus tem, você precisa seguir as regras da casa. Aleluia! O alicerce é tratar seriamente o pecado. Sabe por quê? Porque com o pecado você nem se aproxima. Se você nem se aproxima, como é que você vai pedir? Como é que você vai usufruir se você não tem nem acesso? Então você precisa tratar seriamente o pecado. Não pode existir qualquer pecado na nossa vida, consciente, deliberado. Se eu tenho consciência de um pecado na minha vida, ou se eu deliberadamente peco, eu não vou usufruir daquilo que Deus tem para mim. Eu posso fazer campanha, posso subir um monte, eu posso rodopiar, posso ir no vaso, qualquer coisa. Mas eu não vou, por quê? Porque Deus não é incoerente. Aleluia! Deus não vai olhar a cor dos meus olhos. Ele vai olhar a inteireza do meu coração. Amém. E o segundo da chave que eu queria falar nessa noite, o tempo urge, é a chave da generosidade, a chave do altruísmo. Ou seja, sabe o que é isso, pastor? É você decidir: eu não vou ser dono de coisa alguma. Peraí, pastor, calma aí. Está pregando comunismo? Não, não é isso. Você diz assim, ó: não serei dono de coisa alguma. Diga aí. Não serei dono de coisa alguma. Pastor, o senhor está querendo dizer o quê? Não estou querendo dizer que nós não vamos poder possuir as coisas. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos ser libertos do senso de possuí-las. Esse senso de posse é que nos embaraça. Por exemplo, um bebê. Um bebê, ele já fica assim com a mãozinha, geralmente está o quê? Fechada. Sabe o que é que ele está dizendo? Isso é meu. Você quer ver como
o bebê, desde cedo a gente já manifesta o egoísmo. Quando uma criancinha, ela tem um brinquedo, aí chega o primo, e o primo quer brincar, o que é que ele faz? É meu, não pode. Então, esse senso de posse, essa coisa de dizer que é meu, é que nós temos que nos libertar dela. Por isso que a igreja sempre fala aqui, por exemplo, quando incentivo você a doar, a ser generoso, isso é didático para mim e para você, para que a gente aprenda. E o mundo já sabe disso. O OLX que o diga. O que é o lema do OLX? Desapega. Ou seja, eu preciso entender que enquanto eu estiver com esse senso de posse das coisas, de que são minhas, de que é meu, isso vai atrasar a minha vida espiritual, isso vai atrasar o meu crescimento. E isso que eu estou falando aqui, irmão, não é popular. Por quê? Porque as igrejas estão aí atraindo as pessoas em busca de bênçãos, é ou não é? Estão prometendo, olha, pare de ser empregado, seja empresário, pare de sofrer, pare disso e daquilo, você vem e vai prosperar. Então as pessoas chegam na igreja com esse senso de posse aguçada, e ao invés de entenderem que elas têm que desfazer desse senso de posse, elas são incentivadas a ficar nessa roda viva. Pastor, por que eu preciso me desfazer desse senso de posse? Por um motivo: porque o seu maior tesouro é o Senhor. Entende? O seu maior tesouro é o Senhor. O seu maior tesouro não é o seu carro, o seu maior tesouro não é a sua casa, o seu maior tesouro não é aquela bolsa da Michael Kors. O seu maior tesouro é o Senhor. Lá em Gênesis 15, Deus fala para Abraão o seguinte: eu serei a tua herança. Queridos, por que a gente é capaz de desfazer desse senso de posse? Porque quando a gente entende essa chave de que o Senhor é tudo na nossa vida, as outras coisas não é que perdem valor, mas as outras coisas, cada uma vai no seu devido lugar. Tudo é importante. Eu ter um local para morar é importante. Eu ter um carro para me transportar é importante. Eu ter um trabalho é importante. Mas eu preciso entender que a chave maior da minha vida é o Senhor. Aleluia. É aquilo que eu sou em Deus, é aquilo que eu tenho em Deus, é a minha herança. Amém. Enquanto eu não entender isso, eu vou estar buscando coisas. E o que é que Jesus diz lá no Sermão do Monte, em Mateus 6,33, quando ele fala lá, desde o primeiro versículo: o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos de nos vestir? Ou seja, as coisas que nos dão conforto, que nos dão suprimento, que nos dão sustento. Aí Jesus diz lá em Mateus 6,33, olha, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Entende? Eu preciso entender isso. Quando eu entendo isso, eu decido não ser dono de coisa alguma. Sabe por quê? Porque Deus é que é o verdadeiro dono. A Bíblia diz que a terra pertence ao Senhor. Se eu tenho as coisas como minhas, eu vou ficar preso. Eu vou ficar preso com medo de perder. Você sabia que muitas vezes os ricos, às vezes a gente olha assim e diz: fulano de tal é rico, não se preocupa com nada. Mero engano seu. Porque enquanto que você não tem, você se preocupa em ter, ele que tem se preocupa em não perder. Em 2008 houve uma grande crise nos Estados Unidos e a bolsa de valores houve quebra muito grande. Sabe o que aconteceu? Muito suicídio. Como assim, pastor? Pessoas que tinham na bolsa um patrimônio de 600 milhões de dólares, na crise perdeu a metade, perdeu 300 milhões e se matou por conta disso. Ele não se deu conta que ele ainda permanecia com 300 milhões de dólares. E aí a vida perdeu sentido. Por quê? Porque o senso de posse. Eita, Jesus, aleluia. Salmo 16:5.
Sabe por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele estava no reino, mas ele não se considerava o dono das coisas. Ele disse assim: Senhor, Tu és a porção da minha herança, o meu cálice, Tu és o sustentáculo do meu quinhão. E eu quero encerrar lendo um trecho do livro A Procura de Deus, do A.W. Tozer. Se você encontrar algum livro desse autor, pode comprar, não olhe nem o título. Ele diz o seguinte: o homem cujo tesouro é o Senhor tem todas as coisas concentradas nele. Outros tesouros comuns talvez lhe sejam negados, mas mesmo que lhe seja permitido desfrutar deles, o usufruto de tais coisas será tão diluído que nunca é necessário a sua felicidade. E se lhe acontecer de vê-lo desaparecer um por um, provavelmente não experimentará a sensação de perda, pois conta com a fonte, com a origem de todas as coisas em Deus, em quem encontra toda a satisfação, todo o prazer e todo o deleite. Não se importa com a perda, já que em realidade nada perdeu e possui tudo em uma pessoa, de maneira pura, legítima e eterna. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Dá-nos as chaves. Eu não sei qual é a chave que você está buscando na sua vida, mas o que eu quero lhe dizer nessa noite é o seguinte: a chave mais importante é a do reino dos céus, a salvação. Espero que você já esteja aqui encontrado essa chave, você já esteja aqui com convicção de salvação. E eu queria fazer nesse instante uma pergunta: todos nós que estamos aqui nessa noite temos essa convicção de salvação, de que estamos no reino de Deus? Se você ainda não tem, você diz: pastor, eu não tenho convicção da minha salvação ainda, eu não tenho certeza de que eu faço parte do reino de Deus. Eu venho à igreja, eu gosto, eu tenho amigos aqui, eu gosto dos pastores, tenho várias pessoas aqui, participo de GC, mas eu não tenho essa convicção ainda. Há alguém aqui que ainda não tem essa convicção e diz: pastor, ore por mim que eu quero ter essa convicção. Amém, estou vendo aí a sua mão. Glória a Deus. Amém. Alguém mais, além dessa pessoa, está dizendo assim: pastor, ore por mim, porque essa é a primeira chave, a chave mestra da minha vida. Eu não posso sair daqui nessa noite sem essa chave. Eu queria que você que levantou a mão, saia do seu lugar, que eu quero orar aqui por você. Vem aqui, deixa eu orar por você. Porque nós estamos falando de alicerce, irmãos. As coisas vão vir, as outras chaves virão, mas nós estamos falando em primeiro lugar de alicerce. E eu quero orar por você. Aleluia. Eu vou orar rapidinho, porque nós temos muitas coisas ainda para orar aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, repita comigo, igreja. Senhor Jesus, nesta noite, eu abro o meu coração para Ti. Eu entendo que a salvação é a principal chave da minha vida. E que Jesus morreu na cruz para me perdoar e me purificar e me dar acesso ao reino de Deus. Perdoa meus pecados, purifica a minha vida, lava-me com Teu sangue. Revela-te a mim, assim como o Senhor se revelou a Pedro, e ele pôde Te conhecer. Eu quero Te conhecer todos os dias da minha vida, mais e mais, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora vamos para as outras chaves, a chave da santidade. Você quer usufruir de tudo o que o Senhor tem para a sua vida? Eu quero. Eu não estou louco? Quem aqui quer morrer de sede na beira do poço? Quem aqui quer morrer de fome diante da mesa do banquete? Eu não quero. Eu quero usufruir das coisas que o Senhor tem para a minha vida. Amém?
E eu quero dizer, irmãos, que Deus tem sido bom para comigo, eu, Joaquim. O Senhor tem sido bom para comigo, o Senhor tem me dado uma família maravilhosa, o Senhor tem me dado a oportunidade. Eu com essa vozinha de taquara, estou aqui pregando o Evangelho. Mas deixa eu lhe dizer, é a graça de Deus, e Deus tem sido bom. E eu não olho para a minha competência, eu olho para o chamado de Deus, amém? E eu quero lhe dizer que assim também é com você. Você pode usufruir de tudo que o Senhor tem para a sua vida, mas você precisa, em primeiro lugar, tratar seriamente o pecado na tua vida. Você não pode brincar com o pecado. Satanás, ele não brinca de tentar ninguém. Satanás, ele não brinca de inferno. Satanás, ele não brinca de destruição. Ele entra para destruir. E muitas vezes as pessoas estão vivendo dentro da igreja com as vidas destruídas, porque não entenderam que precisa primeiro tratar o pecado nas suas vidas, para que o Senhor possa limpando, purificando, transformando, lhe levando a um nível mais alto com Ele. E você precisa se libertar de todo senso de posse. O mundo diz que para nós termos, a gente precisa reter. No reino de Deus, a Bíblia diz que para a gente ter, a gente precisa dar. A gente precisa desapegar. Dai e dá-se-vos. Eu estava falando esses dias com a minha mulher. Nós precisamos fazer aqui uns 5S aqui em casa. Da metade das coisas que a gente tem, vazar. Vai fazer isso em nome de Jesus. Por quê? Porque se você está cheio de coisas, imagine uma pessoa que está cheia de pacote na mão. Você quer dar alguma coisa mais a ela e ela não tem capacidade de reter, porque está abarrotada. Você precisa aprender a se desapegar, a dar, para que Deus possa mandar mais para você. Se libertar desse senso de posse. Lembre-se de uma coisa: o maior tesouro que você tem na vida é o Senhor. Jesus, ele não veio a este mundo. Deixa eu lhe dizer uma coisa que pode chocar. Jesus não veio a este mundo para te dar saúde. Jesus não veio a este mundo para te prosperar. Jesus não veio a este mundo para restaurar teu casamento. Jesus não veio a este mundo para resolver o teu problema familiar. Como assim, pastor? Jesus, ele veio a este mundo para nos resgatar da eterna condenação. E aí, uma vez que você é resgatado, reconciliado com Deus, essas outras coisas, ter uma vida boa, ter uma família equilibrada, ter saúde, isso é consequência de um relacionamento com Deus. Eu quero conclamar você, queridos, que está aqui nessa noite, a buscar ao Senhor por quem Ele é. Essa é a maior chave. Você vai ver o que Deus vai fazer quando você se agradar do Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E nós vamos orar agora. Se você está aqui nessa noite, você entendeu isso, você precisa te colocar diante do Senhor e dizer: Deus, eu quero tratar o pecado da minha vida, eu quero deixar tudo zerado aqui, eu quero desfazer de todo e qualquer sentimento de posse, porque eu quero que o Senhor seja a minha porção e a minha herança. Vem aqui que eu quero orar por você. E depois nós vamos orar por outras coisas mais. Mas antes disso, você precisa primeiro consertar, colocar a sua vida no altar do Senhor. Sem isso não adianta a gente ficar aqui atrás de chaves, irmãos. Eu sei que o pastor Pedro entende o que eu estou dizendo e ele concorda, porque ele tem esse compromisso com a palavra de Deus. Sai do seu lugar. Se você está aqui, você diz: olha, pastor, essa noite eu entendi que eu preciso primeiro do meu alicerce em Deus. O meu alicerce em Deus. E nós vamos estar orando aqui agora em nome de Jesus. Há alguém aqui que nessa noite diz: pastor, ore, vamos orar, porque eu quero que Deus faça coisa nova na minha vida. Eu quero, Joaquim, eu me converti com 16 anos, eu estou com 58, então eu tenho 42 anos dentro de igreja. Tudo sem imaginar, eu já vi. E eu quero dizer para vocês que eu estou numa fase da minha vida em que eu preciso mais de Deus. Eu
preciso renovar a minha vida. Eu preciso renovar, porque nós não podemos nos acostumar com as coisas de Deus. Você não pode se acostumar com as coisas de Deus. Quando você achar que está tudo bem demais, então você começa a desconfiar. É porque você não está ainda entendendo, porque Deus quer mais. Deus quer mais, 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 mais. Vamos orar. Pode sair do seu lugar. Pode sair quando o louvor canta. Aceitaram o desafio do Senhor nessa noite, de buscar uma vida de mais profundidade contigo, de pureza, de santidade, Senhor, de altruísmo, de generosidade, porque eles entenderam nessa noite que o Senhor é a maior riqueza das suas vidas. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor marque nessa noite as suas vidas de forma indelével. Que o Senhor marque as suas vidas de forma sobrenatural. Senhor, nós queremos ser marcados à semelhança daquele gado antigamente que era marcado com a marca do seu dono. Marca a nossa vida nessa noite. Marca a minha vida nessa noite. Eu quero viver para ti. Eu quero viver contigo. Eu quero te servir com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Ó Deus, eu quero andar contigo. Essa igreja quer andar contigo. A nova criação vai andar contigo. A nova criação vai viver momentos esplendorosos. A nova criação vai viver momentos majestosos, porque a nova criação está entendendo hoje que é o Senhor, que é o Senhor, que é o Senhor. O Senhor é a razão, o Senhor é o sentido, o Senhor é o rumo, o Senhor é o norte, o Senhor é o motivo da nossa vida, da nossa alegria, do nosso contentamento. Senhor, ser tu o motivo do nosso contentamento. Senhor, ser tu a razão das nossas vidas. Meu Deus, tira dos nossos olhos toda a venda. Senhor, tudo aquilo que este mundo, meu Pai, tenta fazer com que a gente fique cego. Eu quero te pedir a revelação que veio sobre Pedro, que o Senhor disse que não foi homem, não foi carne e sangue que revelou, mas foi o próprio Deus. Revela-te nessa noite, revela-te nessa noite. Marca a nossa vida, marca a minha vida, marca o teu povo, marca a tua igreja. Muda, Senhor, muda história. Senhor, em nome de Jesus, refaz um caminho, refaz o foco, refaz a rota, refaz, Senhor, a caminhada. Meu Deus, não nos deixe, Senhor, viver a margem do Senhor, não nos deixe viver contentes, distantes do Senhor. Traz-nos para perto de ti, traz-nos para junto de ti. Ó Espírito Santo, vem mais sobre nós, mais sobre nós, mais sobre nós. Peça, clame, peça ao Senhor. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu Certa vez, o jovem chegou para o pastor pregou e disse: nós precisamos conhecer a Deus. E esse jovem chegou e disse: pastor, eu quero conhecer a Deus. O pastor disse: você quer mesmo, meu irmão, conhecer a Deus? Você quer se aproximar de Deus? Quero. Pois vem cá, a igreja tinha no altar aqueles tanques batismais, tinha
água lá. O pastor pegou, pastor forte assim, igual o pastor Pedro aí, todo do CrossFit. E o irmão era igual o Joaquim aqui, todos saíram. O pastor pegou ele aqui pelas pitacas, botou aqui no tanque e botou a cabeça dele aqui dentro d'água. E segurou. E o irmão começou. E ele segurando. Quando ele viu que o irmão já estava quase nas portais celestiais, aí ele sustentou a mão. Quer conhecer a Deus? Não deu nele, ele de novo. 3 vezes ele fez isso. E aí quando o irmão já estava quase morto, ele disse: olha, no dia que você desejar conhecer a Deus, tanto quanto você desejou o fôlego de vida, você vai conhecer. Se eu chegar agora e perguntar quem aqui quer conhecer mais o Senhor, todo mundo vai dizer que sim, claro, óbvio. Mas deixa eu lhe dizer, quem é que está lhe impedindo de conhecer o Senhor? Quem é que está lhe impedindo de buscar mais a Deus? Quem está mais com o Senhor? Ninguém. Não tem ninguém aqui. Pode orar não. Ele não pode ler a Bíblia, não existe isso aqui. Então você vai de forma coerente, vai dizer: Deus, a partir de amanhã eu vou orar mais, eu vou buscar mais o Senhor, eu vou ler a tua palavra, e eu quero te conhecer, e eu quero que as chaves do reino de Deus venham sobre a minha vida. Eu vou usufruir de tudo que o Senhor tem para mim. As chaves vão chegar na minha mão, mas eu quero primeiro fazer o dever de casa. Eu quero o Senhor na minha vida. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Senhor, assim como eles desejam o fôlego de vida desta noite, que o teu Espírito Santo, Senhor, traga sobre eles um desejo tremendo, profundo de conhecer a Ti, de conhecer o Senhor. Revela-te, Senhor, revela-te, Senhor. Nós não queremos estar dentro do reino sem conhecer, nós não queremos ser ignorantes, nós não queremos, Senhor, viver à margem, nós queremos usufruir das chaves do reino, nós queremos adentrar os portais de glória, nós queremos, Senhor, ver como viu, ó Deus, Isaías, o Senhor assentado no alto e sublime trono. Revela-te a nós, revela-te quem Tu és, porque nós precisamos te conhecer, em nome de Jesus.